Professor. Boa tarde, vocês que estão assistindo agora o Debate.com, o programa de debate dos alunos da Faculdade de Comunicação da UFG. Hoje a gente vai trabalhar a tríade do encontro de estudantes de comunicação que está acontecendo do dia 21 a 25 de abril aqui em Goiânia. O programa vai falar sobre a digitalização, a sociedade e o Estado. A gente está hoje aqui com o Lucas Cardoso, aluno dessa instituição UFG. Boa noite! Já são quase 7 anos. Boa noite. E esse ao meu lado é o Brauno Ribeiro, um colega comunicador nosso, lá de Brasília, que veio diretamente para o encontro. Boa noite, Justo, boa noite a todos. Gente, o problema é que, como todo programa de estudante, a gente tem falha técnica, inclusive nos horários, né? A gente confunde boa noite com boa tarde, daqui a pouco não fala bom dia também, assim. Não, é só você, Justo. Não, amigo, acho que... Vamos começar logo esse caralho? Tá, o que é? Você não é âncora? Pois é, hoje a gente teve uma discussão bem forte, tendo nos painéis Marcos Danta, Gustavo Ginder e Carlos Marques, para falarem sobre a ação do Estado, como que essa ação está sendo feita sobre o sistema novo que vai ser implantado da digitalização e como que esse Estado está influenciando para que essa digitalização possa beneficiar a sociedade ou foder com ela ainda mais, né? Não vamos poupar palavras aqui. Bem, a gente pode perguntar pro Brauno o que ele pensa disso, né? Bem, eu acho assim, essa questão da proposta para o debate, a tríade sociedade, Estado, digitalização, comunicação, na verdade é uma tríade que permeia várias discussões, talvez até todas as discussões possíveis podem ser estabelecidas a partir dessa tríade, né, entre a sociedade civil, a sociedade e os vários atores que estão na sociedade, intervindo. O Estado a meu ver, essencialmente esse espaço de correlação de forças, de disputa, e o tema em questão, e o que está sendo colocado, né? No caso da comunicação, a gente tem um caso, algo ainda mais especial, porque a comunicação se tornou, de um tempo para cá, o principal palco de disputas na sociedade, sabe? Então, a hegemonia na sociedade hoje passa pela comunicação, certo? Então, a sociedade disputar os rumos de uma política para a comunicação junto ao Estado, está disputando, na verdade, dois grandes palcos de hegemonia, o Estado e a comunicação. Então, acho que o Erecom, nesse aspecto, ele foi bastante feliz, assim. E, inclusive, a proposta do encontro, ele permeia esses 4 eixos, né? Hoje foi discutido o papel do Estado, amanhã vai ser discutido a universidade, depois sociedade civil e depois movimento estudantil. Para vocês verem, ele leu... E depois a pessoa que fez o projeto político não conhece a estrutura do encontro, gente, é uma gracinha, sabe? Ele só confundiu que amanhã é sociedade e depois é universidade. Amanhã é sociedade? Né? Mas a gente vai deixar a fala agora pro Lucas, porque pelo visto ele quer aparecer mais com as coxas dele do que com a fala do Brauno, né? Isso! Tá, vamos falar de quê? Sobre um tema. A digitalização? Às vezes eu acho tão monótono. Esse negócio de 0 e 1, 0 e 1 é um saco. Tô brincando. Mas eu acho assim. Não sei o que eu acho, eu tô cansado. Eu não tô dormindo direito. Fala aí, Brau, o que você acha? Eu acho que a digitalização é que 0 e 1, 0, 1, 0, começando a dar tilt aqui na comunicação aqui, sabe? Até porque isso é uma das características do processo da digitalização, né? Mas assim, voltando ao tema, sabe, da discussão, porque eu acho que a gente não está discutindo sexualidade aqui em questão, sabe? Quem falou de sexo? Tá louco, Cris, eu falei de sexo hoje de manhã na oficina, tá boa.
Gente, podia ir direto ao assunto. O Lucas, gente, ele tá brincando e tal, mas ele é uma pessoa capaz, sabe? Ele sabe falar sobre o assunto. E muito bem. Vai lá, Lucas. Tá, mas eu não quero, gente. Tá, brincando, tá, cansei. Peraí, deixa eu arrumar. Tá, agora eu vou falar. Essa questão sobre a digitalização e a relação com o Estado. É uma questão muito interessante, porque o Estado assume essa responsabilidade de fazer essa discussão, mas não faz a discussão na sociedade, tá? O Estado vem com esse discurso de um amplo debate na sociedade, tudo que faz um amplo debate na sociedade, mas você não vê o debate chegar até a base dos movimentos sociais que colocaram esse governo no poder, porque foi a articulação dos movimentos sociais, a indignação da população brasileira com o modelo que estava posto e que colocou esse governo onde ele está, e esse discurso de debate com a sociedade, e não está debatendo. Eu acho que assim, um tema tão importante que vai interferir tanto na colisão de poderes mesmo depois do processo de digitalização, porque quer queira, quer não, comunicação é forma de... a prática da comunicação, a comunicação em massa, apesar de não gostar muito desse termo, mas é como é definida, a comunicação em grande escala, ela determina as linhas políticas que vão ser definidas. Ela, pelo fato de atender interesses outros que não... de conhecimento de grande parte das pessoas, ela exerce um poder e uma influência muito grande. Então, assim, hoje a gente pode, se a gente quiser fazer uma leitura um pouco mais presa à questão da comunicação e a relação com o Estado, a gente sabe que foi a TV Globo que elegeu o Collor, a gente sabe que foi a não participação da TV Globo no processo eleitoral de 94, de 98, que elegeu o Fernando Henrique, porque ela saiu completamente do processo e deixou correr a solta, mas também fez campanha do Plano Real durante toda a eleição. Tá, quem fez o Plano Real foi o Fernando Henrique. Então, assim, essa questão do exercer poder e da forma que vem sendo debatida, principalmente a proposta das empresas de comunicação, porque a digitalização ela abre uma grande questão que é, além da interatividade entre as várias mídias dentro de um mesmo veículo, é a questão da possibilidade de vários canais. E a discussão que vem sendo feita pelas empresas é que, como elas são detentoras dessas concessões no modelo analógico, que elas sejam também detentoras de todos os canais, né, dentro do modelo digital. Então, vamos supor, existe a possibilidade de até 24 canais, se não me engano, dentro de cada espectro de transmissão analógica. Isso seria dizer que a Globo queria 24 canais. Né? Então, assim, ao invés de fazer um discurso, elas que pregam tanta democracia, que defendem tanta democracia fazem aquele discurso de democracia, de respeito às diferenças, mas não fazem esse tipo de discussão quando outras representações dentro da sociedade civil organizada vê a necessidade de ter acesso a esses meios de comunicação e não tem acesso. Então, assim, pelo fato de não fazer esse debate com a sociedade e ter um atrelamento pelo fato de depender da mídia para fazer a sua publicidade, depender dessa mídia que está posta para fazer a sua publicidade, o governo não está fazendo esse debate, o governo Fernando Henrique não fez o debate, o governo Lula veio com a intenção, a provável intenção de fazer o debate com a sociedade, mas também não está fazendo. Então, existe uma necessidade muito grande que esse debate seja feito e que é o tema de conta, sabe? É digitalizar, tá, tudo bem, vamos digitalizar, mas tem que democratizar isso aí, sabe? Eu só discordo, assim, não discordo, mas eu queria fazer uma colocação em relação ao que você falou logo no começo e repetiu agora no final. Que você fala que o governo não está fazendo esse debate na sociedade. É claro, não está fazendo porque o governo é resultado de uma correlação de forças. E hoje, quem incide principalmente no governo são os grandes grupos de mídia. Ele está pautando muito mais o governo do que os movimentos sociais. É claro que a gente esperava que o governo Lula tivesse espaço de interlocução muito mais abertos com os movimentos sociais, o que não aconteceu. Pelo menos até o momento, e acho que não vai acontecer mesmo, assim. Acho que esse governo que está colocado aí é o governo com o qual a gente vai ter que lidar dessa maneira, um governo que defende os interesses, assim, que está aliado à grande mídia e tal. Então, assim, esse debate não vai chegar através do governo. Como é que esse debate vai chegar na sociedade, esse importante debate da digitalização, da democratização e tal?
por um lado, pelos movimentos sociais, que também não estão conseguindo cumprir o seu papel de fazer esse debate chegar na sociedade, saca? E por outro lado, também responsabilizando os movimentos sociais por isso, incidindo de maneira mais forte junto ao governo, como por exemplo, nunca houve uma grande mobilização, uma grande ação dos movimentos sociais pelo Conselho Nacional de Comunicação, não o CCS, o Conselho de Comunicação Social. Eu falo dos conselhos, assim como tem os conselhos municipais, desculpa, não é conselho, conferência, por uma Conferência Nacional de Comunicação, sabe? Um espaço de deliberação e proposição de políticas para a comunicação. Então, a gente tem falhas também dos movimentos sociais. É claro que o governo é grande parte responsável por isso. Só que aí entra uma questão muito importante também quando você coloca isso. Porque quando a gente discute hoje os conselhos, entendeu? As discussões que estão acontecendo, primeiro, muitas vezes elas são fechadas por uma cúpula, sabe? Não todas as vezes, mas geralmente. Por quê? Quem geralmente dita como esses conselhos acontecem é a FENAGE. E eu não concordo muito com o que você falou, porque a gente vê, aqui na faculdade mesmo, estudantes que têm uma prática de comunicação mais alternativa, que fazem direto, assim, conferências, essas coisas assim, ou em Belo Horizonte, ou no Rio, vai para o Sul e tal, reunindo grupos de rádios, grupos de TV alternativa que juntam para discutir o assunto. É uma questão que está colocada, porque se o Estado não puxa a discussão, esses grupos estão puxando. Eu acho que eles estão puxando. E uma coisa interessante também, porque quando a gente fala muitas vezes assim, a gente sabe que a FENAGE tem um grande braço sobre geralmente os conselhos que acontecem, pelo menos os conselhos assim, legalizados, entendeu? Os oficiais. Ela tem um braço. E a FENAGE, ela não vê a discussão de democratização da comunicação como uma pauta social e como uma pauta antropológica e linguística. Ela vê a discussão de democratização da comunicação como uma pauta mercadológica, sabe? A defesa de mercado para jornalista. Ela não entende que a razão é bem mais profunda, que há todo um estudo que envolve isso. Então, muitas vezes, isso afasta os grupos que mexem com essa comunicação, porque a gente sabe que esse governo fechou rádios comunitárias como nenhum outro governo fechou, sabe? A pressão que está tendo em cima dos grupos sociais que mexem com a comunicação alternativa hoje no Brasil está sendo muito forte. Então, assim, às vezes, não é que esses grupos não estão fazendo pressão no Estado, é porque o Estado está com uma máquina de opressão em cima desses grupos que eles estão tendo que lutar por isso pela tangente. A questão é muito mais profunda do que a gente parece, porque a gente vê essa discussão, a discussão ela está acontecendo, só que ela está acontecendo oficialmente dentro de uma cúpula. A questão é que ela não está conseguindo vazar. A questão que está próxima é porque assim, com a eleição do governo Lula, grande parte da base dos movimentos sociais foi cooptada por esse governo, para compor esse governo, para ajudar a compor esse governo, e grande parte tem compromisso com esse governo. Então, assim, os movimentos sociais, a grande parte dos movimentos sociais organizados perdem muito o norte da luta. Por quê? Porque quem eles sempre defenderam para estar fazendo essas transformações não estão lá. E acaba que as pessoas que têm um posicionamento de maior radicalização, de defesa realmente dessa condição de lutar pela democratização da comunicação, por um processo de digitalização democrático e tal, acabam usando de práticas que foram usadas na época da ditadura militar, sabe? Práticas subversivas. E você faz uma transmissão de rádio ali, escondido, pobre para esconder o transmissor, para não ter perigo da Anatel e da Polícia Federal vir tomar. Então, assim, essa é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia. Aí você tem um grande espaço onde essa discussão da mídia alternativa, do processo de democratização da comunicação está acontecendo, é a internet. Porque a internet, como ainda não existe um órgão regulador da internet, o que assim, eu vejo com bons olhos, mas assim, tem que ser muito bem discutida essa questão do órgão regulador da internet, justamente porque ele pode ser um órgão regulador que funcione como a Anatel, que possa trabalhar com essa forma de censura também. Isso é extremamente perigoso.
a internet ela vem como um grande espaço onde está sendo feita essa discussão. Não é à toa que o Centro de Mídia Independente, assim, nos últimos 4 anos, sabe, cresceu enquanto estrutura no Brasil de forma absurda, sabe? 4 anos atrás ninguém sabia o que era Centro de Mídia Independente. Hoje toda cidade, toda capital, você tem, pelo menos nas universidades, dentro das universidades, você tem como referência de mídia alternativa e de acesso à informação o Centro de Mídia Independente. Então, assim, tem muito essa questão, sabe? Das práticas subversivas estarem tomando conta pelo fato da questão de opressão e das lideranças dos movimentos sociais terem sido cooptadas por esse governo. Eu acho que você falou uma questão importantíssima. As lideranças dos movimentos sociais podem até ter sido cooptadas, mas não significa que os movimentos eles precisam, eles vão parar de fazer a sua atuação. Tá? Qual é o papel do movimento social? O papel do movimento social é pressionar as instituições, é fazer pressão. E como é que ele tem? E qual é a força que os movimentos sociais têm para poder fazer isso? Mobilização, massa. Gente, mas essa é uma grande questão. Uma análise que a gente faz, a gente que trabalha com movimentos sociais, é que assim, o grande problema dos movimentos sociais brasileiros hoje foi a ditadura militar. Porque se fala da perseguição aos intelectuais, da perseguição aos artistas, mas os grupos sociais mais oprimidos durante a ditadura militar foram os movimentos sociais populares, que perderam todas as suas lideranças, e você tem aí um vácuo de 30 anos, que foi desde o final do governo Getúlio Vargas, onde começou a se reestruturar os movimentos sociais, até o final da ditadura militar, onde as lideranças foram todas reprimidas. Aí, depois da reorganização do Estado, quando tem o processo de democratização do Estado, as primeiras eleições diretas, são quando os movimentos sociais voltam a fazer a pensar a formulação. Né? A começar a fazer formulação de novo, a começar a produzir, a se organizar. No momento em que você tem uma década disso, aí você chega talvez ao ponto onde estava no começo da década de 70, depois dessa longa discussão. Aí nesse momento onde você tem as lideranças formadas, onde a formulação, os grandes formuladores dos movimentos sociais estão começando a poder trabalhar de forma precisa, de forma com que as transformações possam acontecer, um governo que vem com um discurso de transformação, não está fazendo a transformação e coopta essas lideranças. Então acaba que o movimento social, os movimentos populares ficam sem um norte de novo. Então vai ter, isso é um processo natural que vai ter que acontecer uma nova reestruturação dos movimentos sociais. Eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que muitos movimentos sociais já perceberam que o governo Lula não vai implementar a grande maioria das políticas que eram esperadas que ele implementasse. Então o MST está aí mostrando a que veio e que independe de quem está lá na presidência da República, que o papel do movimento social é pressionar o governo, seja ele qual for. Então eu acho que os movimentos sociais já estão percebendo isso. O movimento de comunicação, assim, eu particularmente defendo esse assim, que é o espaço que eu conheço um pouco mais, já começa a perceber internamente, e as divergências aparecem, que a posição desse movimento frente ao governo tem que ser uma posição dura, de cobrança, de realmente pressionar o governo. Não dá para ficar mais passando a mão na cabeça, ainda mais num governo que não tem um projeto para comunicação e por aí vai. Então acho que a gente tem que construir esse caminho mesmo, de independência dos movimentos sociais em relação ao governo, seja ele qual for, para que a pressão continue sendo feita, porque esse é o papel dos movimentos. Gente, finalizando o programa hoje, eu acho assim, que o melhor que a gente pode dizer hoje para quem está assistindo, para algum movimento, ou qualquer pessoa, a internet, ela ainda é livre. A gente não sabe até quando, né? Então, tipo assim, invadam esse espaço, usem esse espaço. É um espaço que você ainda tem liberdade para fazer uma comunicação, para exercer o seu papel como comunicador dentro da nossa sociedade. E lutem por esse espaço e acompanhem esse processo, sabe? Estejam presentes desse processo. Ele não é uma coisa tão simples e tão aleatória que você jogue de lado e não tome cuidado e não queira participar dessa discussão. Como vocês podem ver, a gente tem várias opiniões sobre o assunto. É um assunto a ser muito bem pensado e muito bem discutido. A gente quer agradecer a presença do Lucas, que é um excelente estudante aqui da faculdade, uma pessoa extremamente capaz, ao Braulio também, que inclusive luta, sabe, pela presença de estudantes dentro do FMDC, que é uma pessoa assim, que reivindica esse espaço, que é uma luta importante também, que a gente não pode simplesmente se caracterizar. E agradeço a todos, desejo uma boa noite para vocês e a gente encerra aqui
o nosso programa. Boa noite, pessoal. Tchauzinho.